Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides e gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, seu comentário. É muito importante seu comentário, referente a essa palavra, o título dessa palavra é restauração, sacrifício e fidelidade. Então gostaria de falar aos irmãos o que se encontra em João capítulo 21, verso 18, que diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia de ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a sua mão a outro, te cingirá e te levará para onde não queres. Então essa palavra está falando de mocidade, está falando de velhice e está falando também no momento da sua morte. No momento da sua morte você é levado aonde você não gostaria de ir. Então ali você já perdeu os seus movimentos, ali você já perdeu a sua vontade e o seu querer, ali você não se domina mais. Então Jesus Cristo aqui, ele está falando diretamente para Pedro. Antes da sua crucificação, Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Então, após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele pergunta para Pedro, ele pergunta 3 vezes, conforme ele pecou 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro, as 3 vezes, Pedro responde: sim, eu te amo. Então aqui nesse momento, Jesus ele está restaurando Pedro do pecado que ele cometeu antes da sua crucificação, o pecado de ter negado a Jesus Cristo 3 vezes. Então essa foi uma conversa íntima entre Pedro e Jesus Cristo. Então seria Jesus Cristo, ele está aqui acrescentando quando Pedro ele era moço, ele andava como ele queria. E essa palavra, ela serve também para nós, não só para Pedro. Porque quando Pedro ele era moço, ele andava como ele queria. Então Jesus ele está falando da vida de Pedro. Ele pode estar falando também das nossas vidas também. Antes, quando tinha liberdade, que era forte, ele tinha o controle sobre as suas decisões. Pedro, ele era um homem impulsivo, confiante em si mesmo, Então, ele agia segundo a sua própria vontade, Nós também, quando somos jovens, adolescentes, nós também agimos dessa forma. Agimos conforme a nossa vontade, nós somos fortes, nós somos confiantes em nós mesmos e seguimos as nossas próprias vontades. Então, é um período de autonomia humana, mas quando for velho, quando nós formos velhos, nós estenderemos as nossas mãos para outra pessoa nos ajudar. Talvez a gente, muitos de nós não teremos, condições de caminhar sozinho, de fazer as nossas próprias coisas, as nossas lidas de casa sozinho. Então nós vamos estender as nossas mãos para outras pessoas, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para quem pode, pagar uma enfermeira para cuidar dele. Então é assim, essa é a vida. E Jesus aqui está falando para Pedro do que ele passaria. Quando ele era jovem, forte, ele fazia o que bem entendia. Agora quando ele fosse velho, ele então estenderia suas mãos para outra pessoa o ajudar. Então,
seguir a Jesus nem sempre é fácil. Com o tempo, né, a fé, a fé ela é madura, né, ela nos amadurece, né, ela nos chama a renunciar. Né? Muitas vezes nós precisamos renunciar muitas coisas em nossas vidas. A nossa própria vontade precisamos renunciar. Deus, ele transforma as pessoas falhas, como Pedro, né? Um testemunho fiel. Pedro, então, embora ele tinha muitas falhas, ele se tornou um grande testemunho, um testemunho fiel, um testemunho até a sua morte. Nesse versículo, Jesus, ele está profetizando para Pedro, que ele morreria crucificado, semelhante ao próprio Jesus Cristo. Então, aqui, ele está profetizando. Isso, para Pedro, deve ter sido algo bom, porque naqueles momentos de perseguição que havia naquela época, Jesus aqui está dizendo para Pedro que ele iria envelhecer. Então, isso é um bom sinal. Acredito que todos nós queremos envelhecer, não queremos morrer no meio de nossas caminhadas. Então, significando então que Pedro perderia sua liberdade física, Então, que ele seria então preso. Então, no final da vida de Pedro, Jesus aqui, ele está profetizando que Pedro ele ficaria velho e após a sua velhice ele seria preso, Então, ele perderia a sua própria liberdade de ir e vir aonde ele gostaria de ir. Então, levando a morte por causa do Evangelho. Então, Pedro, ele seria morto, ele seria preso, e depois crucificado, pelo motivo dele estar levando o Evangelho, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, ele seria preso e morto depois. Isso mostra, então, que seguir a Jesus Cristo pode levar ao sofrimento, mas também nos levar à glória de Deus e nos levar à salvação eterna. Jesus, ele está dizendo a Pedro: você me negou, mas no final de sua vida será, então, fiel até a morte. Muitas vezes nós pecamos, nós erramos, através da nossa ignorância, através da nossa inocência, mas o momento que nós vier a amadurecer na fé, nós seremos então fiel a Deus até a nossa morte. E no final, Pedro, então, ele foi crucificado, Então, concluiu, então, a profecia de Jesus Cristo nesse versículo. Então, que Pedro seria crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser morto conforme o seu mestre, que era o próprio Jesus Cristo. Então, essa é uma palavra, então, de restauração de vida, uma palavra, então, de sacrifício e uma palavra de fidelidade. Então, todos nós, então, passamos por momentos difíceis, todos nós passamos, pela nossa juventude, nós vamos, se Deus quiser, passar pela velhice e depois, então, nós morreremos. Esse é o destino de cada um de nós, a não ser que Jesus Cristo ele venha antes de nossa morte. Aí então nós não conheceremos então a morte, Então eu deixo essa palavra ao irmão para que o irmão e a irmã venham meditar nessa palavra, que é uma palavra então palavra então de restauração, é uma palavra então de sacrifício e de fidelidade a Deus. Então, se o irmão e a irmã então tem dúvida de como será o seu dia a dia, a sua velhice ou não, então essa palavra ela está te respondendo às tuas perguntas.
Então, que você, né, vai envelhecer. Então, isso é uma notícia maravilhosa. Eu creio que seja maravilhosa, porque, né, nós não morreremos antes da hora, porque nós iremos à nossa velhice. Isso é bom. Então, que Deus venha te abençoar, né, e fica então essa palavra, né, de fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus até o final, né? Porque então você verá a glória de Deus e você terá então a salvação eterna. Amém? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo.